Olá, vascaíno! Olá, vascaína! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, sou o Rafael Júnior e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, pois sua inscrição é muito importante. Dê o seu like e comente todos os assuntos que é pauta aqui no Vasco é Destaque. E os destaques são o seguinte: jogador Neto Borges coloca o Vasco na justiça. Mais uma ação na justiça. Você vai entender também, hein? Olha, Germancano humilha Gabigol e Arrascaeta. Você vai entender tudo no vídeo de hoje. Castan solta o verbo em entrevista. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco é Destaque. Vasco em Destaque. Meus amigos, mais uma ação na justiça. Mais um ex-jogador coloca o Vasco na justiça. E dessa vez, quem acionou o Vasco foi o jogador Neto Borges, que cobra do Vasco uma quantia aproximadamente R$800 mil. O mesmo Neto Borges, que apenas jogou 23 jogos pela camisa do Vasco da Gama, não marcou gol nenhum e foi motivo muitas vezes de dúvidas e até críticas. Ele apenas teve a pequena passagem pelo Vasco até no final, né, do campeonato. Foi questionada a saída dele, porque ainda tinha uma esperança de melhorias, na qual o elenco que o Vasco tinha em 2020 era muito básico e existia um ponto de esperança que ele produzisse mais. Mas Neto Borges acionou o Vasco da Gama, cobrando salários atrasados e, pasmem, ainda botou ali que ele sofreu assédio moral. A justiça, até o momento, negou o pedido do jogador, mas o próprio Neto Borges tem direito de recorrer. Já que ele trabalhou, ele precisa receber. Neto Borges, o último jogo de Neto Borges foi contra o Internacional. Ele entrou no segundo tempo. É a única lembrança que me veio dele nesse exato momento. Tudo bem? Meus amigos, e o Cano, hein? Germancano, hein? Mais um golaço. Germancano, que criou uma ideia maravilhosa de leiloar camisa, jaqueta, chuteira. E nesse leilão também está sendo leiloados camisas, itens da mulambada. Mas a força da torcida vascaína é gigante e não muda. Cada vez mais ela é mais forte em todo o país, em várias esferas. E o Vasco é diferente. O Vasco é povão. Mas, meus amigos, até o exato momento da gravação desse vídeo, eu entrei no site e foi confirmado lá que já passa de R$5 mil o lance dado pela camisa do Germancano. A chuteira, um pouco mais de R$1.000. A jaqueta já também foi aí a mais de R$2.000, totalizando mais de R$8 mil em 3 peças. Já o time rival, que tem algumas peças sendo leiloadas no mesmo site, só a camisa do Germancano já bate aí a do Arrascaeta e do Gabigol, eliminando qualquer chance da mulambada ter valor superior à camisa do Germancano, à camisa do Vasco da Gama. Mas é isso, meus amigos. É a força da torcida vascaína nas redes sociais, no YouTube. É por isso, pessoal, que pedimos para vocês estar sempre aí compartilhando e se inscrevendo no canal. Isso é importante
para levar a força do Vasco aos 4 cantos do mundo. E se você que está vendo esse vídeo agora e chegou aqui pela primeira vez, se inscreva. Se inscreva, porque você ajuda o canal e ajuda o Vasco da Gama. É muito importante fazer um canal de youtuber Vasco forte para ter a representatividade forte do Vasco. Tá ok, meus amigos? Meus amigos, agora vamos falar da entrevista do Leandro Castan deu ao Seleção Sport TV, com muita polêmica, falando de gestão Alexandre Campelo, que Campelo não cumpria o que prometia. Falava também, né, de toda o movimento que tinha dentro do Vasco da Gama. Os jogadores não entravam com pensamento dentro de campo por motivo de falta de pagamento de salário. Tudo que era tratado não era cumprido. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero levar a público, foi a relação, foi o que ele falou, né, sobre o ex-treinador, o Sapinto. Isso mesmo, Ricardo Sapinto. Vamos ouvir o que o Leandro Castan tem a falar na entrevista, onde ele esclarece muito bem o que aconteceu. E daqui a pouco a gente volta. Perdeu o nosso grupo, a gente não conseguiu mais reagir. E aí, quando teve a mudança de treinador também, aí foi, assim, foi ladeira abaixo, porque nós não conseguimos reagir na competição. Acho que realmente foi uma coisa que não deu liga. Ele não conhecia o nosso grupo, essa é a grande verdade, e eu falei isso para ele, então, eu tô falando isso tranquilamente, porque eu falei isso para ele, na cara dele mesmo, falei para ele, pessoal, o maior culpado para mim não é você, porque você não conhece nosso grupo, você não sabe como um joga, como o outro joga, como eu jogo. Então, eu acho que esse foi o principal erro também do Sapinto, quando ele teve, que eu tô falando isso porque eu falei para ele, porque se eu não tivesse falado, acho que não seria não seria legal falar isso, mas como eu falei para ele isso, eu falei para ele, nosso time não consegue jogar porque você não dá confiança para os meninos, você não conhece nosso time, você não dá confiança. Eu falei para ele, você fica gritando lá na beira do campo, a gente olha pro banco, está sempre gritando, desesperado, a gente não consegue ter confiança para jogar. E realmente, quando você não tem confiança para jogar, você não cria. E foi o que aconteceu. Nosso time era chutão para frente e não sabia jogar tudo. Ainda eu falei para ele, eu com 34 anos, Vocês ouviram aí o Leandro conseguindo jogar, não tenho confiança. Você imagina os meninos de 20. Né? Tire suas então, conclusões. acho que essa é a principal Digita questão. aqui nos comentários, diga para mim o que vocês acharam do que o Leandro Castan falou. Será importante para o canal também. E deixa o seu like. Olha, pessoal, lembrando que o Sapinto, ele não teve uma passagem muito boa pelo Vasco. Está sendo considerado aí o pior treinador da história que passou no Vasco. O pessoal compara ele até ao Celso Roth, né? O Sapinto só teve 33% de aproveitamento no período que ele passou aqui. E pasme, ele saiu do Vasco e logo assim viajou para a Turquia e encarou um outro time lá, onde também não teve êxito. Foi terra arrasada. Foram 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, levando à demissão. O problema é o Sapinto, realmente. Mas, meus amigos, vamos continuar o nosso vídeo, para não ficar longo. Vou falar rapidinho aqui desse garoto revelação aí do Ferroviária, que muita gente anda se falando, né? Há muita especulação sobre ele, que é o Vinícius. Esse jogador tem despertado interesse de Fluminense, Palmeiras, Internacional, e o Vasco entrou na briga. E eu queria saber de vocês, se vocês conhecem o jogador, escreva aqui as características dele para mim, esse meio de campo. Eu não conheço muito bem. E por favor, vocês podem colocar aqui, eu não tenho muito o que falar dele não. Mas pelo que eu pesquisei, é um jogador interessante,
se destacou muito bem no Ferroviária. Palmeiras, Fluminense e Internacional também entram na briga para contratá-lo. E esse Vinícius, vamos ver se vai prosseguir, né, as negociações. Assim também a negociação do Nicolas, né, do Dedé, do Anderson Martins, entre outros. Vamos aguardar aí, que até o momento, né, só confirmado o Emerson Urso. Emerson Urso. Mas vamos aguardar, tá, pessoal? E eu queria aqui, eu não sou expert em justiça, né, não entendo nada na esfera judicial, mas queria botar aqui um pensamento para você, torcedor, pensar junto comigo. Eu li só por cima, não me aprofundei muito, para não ficar quebrando a cabeça e nem falar para vocês besteira. Se a gente não entende, a gente fica quieto. Mas eu queria colocar aqui uns pontos sobre essa meta que o Vasco colocou, de 48 metas. Que 48 metas são essas? E eu resumi muito bem aqui essas seguintes metas. Está entre os 5 maiores receitas do país, é uma das metas. Aprimorar o patrimônio, reconstruir o endividamento, reestruturar o endividamento, melhor dizendo, equacionar o fluxo, né, de caixa em curto prazo, recuperar a tradição dos esportes olímpicos, futebol forte e vencedor. Eu parei para pensar. Aí me veio um ditado na cabeça: dinheiro não leva desaforo para casa. Precisamos dar um choque de realidade nesses incompetentes que estão na presidência do Vasco. Que é um absurdo. Esses caras estão de sacanagem. Desculpa a palavra. O Vasco é coisa séria. Não é brincadeira. Essas metas aí já são repetidas várias vezes por outras questões e outras gestões. Seu Eurico fez, Roberto Dinamite fez, Campelo tentou fazer. Até quando vai ficar enrolando o torcedor vascaíno? O torcedor vascaíno quer o quê? O aporte financeiro. Que chegue lá, cumpra com seus atos. Olha só a situação agora aí, ó. O Neto Borges. Tem um monte de penhoras. Tem um monte de ações. Eu fico fazendo as minhas contas em casa. Eu fico pensando. Eu não sou expert em economia, mas eu fiquei imaginando assim, 320 e poucos milhões, né? Esse ano de 2021 o Vasco teria que pagar rapidamente. Quanto geraria os seus juros, né? A 5%, 6%, né? Dá milhões. Não dá milhões? E como é que é, pessoal? Como que vai gerir? Quem vai colocar dinheiro no Vasco dessa forma? O negócio tudo obscuro, sem solução, sem mostrar a realidade. Até quando? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham dessas 48 metas. Tá? E muito obrigado para quem ficou comigo até agora. E desculpa aí, é um desabafo, tá? Obrigado por tudo, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. A gente se fala nos próximos vídeos.